Olá, boa noite. Bancários do Maranhão realizam encontro e debatem possível privatização de bancos públicos. Sábado de grande movimentação nas praias da capital em último fim de semana de férias. A gente mostra também o Mais Cultura e Turismo de férias que animou o público na Praça Nauro Machado. E ainda, Sampaio empata com o Confiança pela Copa do Nordeste. Um encontro entre bancários do Maranhão com o objetivo de debater medidas já anunciadas pelo governo foi realizado hoje na capital. Entre os pontos discutidos está a preocupação com a possível privatização de bancos públicos. Foi o primeiro encontro estadual dos bancários de 2019. A discussão, que ocorre 2 vezes por ano desde 1994, desta vez teve como foco medidas já anunciadas pelo governo federal, como a reforma da Previdência e a política de privatizações. Muitos bancários hoje esperam a aposentadoria e correm o sério risco de perder esse direito caso a reforma seja aprovada no Congresso. Além disso, existe uma declaração clara do governo, uma intenção clara do governo de privatizar os bancos públicos, como foi anunciado largamente pela imprensa. Nós achamos que é um erro por parte do governo, que nós precisamos combater isso e evitar que a soberania do país seja perdida. Para o debate, foram convidados especialistas, como o economista da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, entidade da sociedade civil sediada em Minas Gerais. O grande argumento que está por trás disso é que o governo não teria recursos, para bancar a Previdência ou para investir nas estatais. O grande argumento é esse, que o governo não tem dinheiro. Mas quando a gente olha o orçamento geral da União, a gente verifica que nada menos do que 40% de todo o orçamento federal é gasto com juros e amortizações de uma dívida pública que nunca foi auditada, conforme manda a Constituição de 88. Também participou da discussão o deputado federal eleito Bira do Pindaré. Nós vamos nos unir à categoria dos bancários e dos trabalhadores em geral para resistir a essas propostas que tira direito dos trabalhadores e prejudica a população brasileira. O encontro reúne bancários de todo o estado e tem como um dos resultados a elaboração do chamado plano de lutas da categoria para o ano. Nós estamos aí com um calendário para a mobilização de todas as classes trabalhadoras, as pessoas, os servidores públicos, as pessoas que vão ser afetadas diretamente com essa reforma. Então a gente acredita que o atual governo está querendo implantar essa reforma de qualquer forma. E nós temos que realmente mobilizar o maior número possível de forças para evitar que isso aconteça. Porque se não tiver uma força para contrapor a essas medidas, realmente ela vai acontecer. E essa reforma é uma reforma que ela está sendo feita para o mercado e não para a classe trabalhadora. Um levantamento feito pela CNDL, SBT Brasil e Banco Central mostra que os brasileiros já conseguem planejar melhor os gastos. A disciplina na hora de controlar as finanças pode ser a chave para não entrar no vermelho. Com base na própria renda, a Dariane coloca nessa planilha todos os gastos previstos e possíveis eventualidades no decorrer do mês. Dessa maneira, a Relações Públicas consegue manter o controle sobre as finanças. Eu sempre, todo começo de mês, que é quando começam a chegar as contas, eu faço esse planejamento, coloco o valor do meu salário aqui em cima para eu ter um controle e todos os gastos mensais. Então eu divido essa planilha em gastos fixos, que são aqueles gastos que eu sei que eu vou ter todos os meses, que é aluguel, alimentação, transporte, e os gastos que eventualmente vão aparecer, que esse aí já vai ser com o saldo que sobrar das contas que eu vou pagar. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com o Banco Central do Brasil revela que 63% dos brasileiros têm o hábito de acompanhar e analisar os ganhos e gastos. Quanto a outros 36%, verificou-se que eles não administram as próprias finanças. Hoje existem vários métodos que ajudam a manter os gastos dentro do controle e que podem servir como forma de evitar o endividamento. Hoje a desculpa não é a forma de falta de controle. A eficácia de um controle, tanto em papel como no aplicativo, tem a mesma eficácia. Vai depender da consciência da pessoa em registrar todos os atos e os fatos.
Sempre que a gente compra tem o ônus e o bônus. Se a gente compra um carro novo, a gente tem que pensar no IPVA, tem que pensar no seguro, que tudo isso vai afetar nosso orçamento. Então, se a gente controla no aplicativo, porque a gente vai dizer, esse item é muito pequeno, a gente não deve anotar, mas deve levar em consideração, porque a gente vai cair no descontrole até agir de uma forma que não tenha mais controle da situação. A Dariane, por exemplo, evita ao máximo o uso de cartão de crédito que possui juros altos. Sempre que recorre a essa forma de pagamento, ela diz ser cautelosa. Eu evito ao máximo utilizar o cartão de crédito. Eu já faço todo o meu planejamento justamente para não usar, entendeu? Mas caso eu precise, seja assim um caso de extrema necessidade, eu procuro fazer compras que tenham o valor pequeno e que sejam divididos em poucas parcelas justamente para não acumular débito a longo prazo. Até em se tratando de pessoas que não sabem administrar o dinheiro, esse analista de finanças afirma que é possível aprender. O primeiro passo é buscar auxílio de profissionais que atuam na área. Educação financeira, hoje você pode encontrar vários cursos gratuitos na internet, acompanhar todos os seus gastos, pode procurar um profissional, um contador. Tem alguns conselhos que oferecem cursos gratuitos, você pode levar suas finanças e poder fazer todo o acompanhamento, direcionamento, ver quais são as prioridades, onde a gente vai pagar menos juros, como compactar essas prestações, o que a gente pode parcelar, sempre organizando, pensando no futuro. A gente não pode agir por impulso. Lembrando que o levantamento foi feito pela CNDL, SPC Brasil e Banco Central. E começou a valer neste sábado o reajuste do valor das passagens do transporte coletivo de São Luís. O Eduardo Ericeira tem os detalhes. O reajuste das passagens de ônibus começou a vigorar às 0 hora deste sábado. Para o sistema integrado, passou de R$ 3,10 para R$ 3,40. Para o sistema não integrado, passou de R$ 2,70 para R$ 2,95. O secretário municipal de Trânsito e Transportes, Canindé Barros, disse que os empresários ainda queriam um aumento ainda maior, em torno de R$ 3,80 até R$ 4,00. Mas a Prefeitura de São Luís disse que esse era o aumento mais correto para repassar aos usuários do transporte público. A gente lembra que aqui em São Luís são 171 linhas, sendo 144 integradas, a grande maioria, e apenas 27 não integradas. A frota circulante é de 837 veículos e atende uma média de aproximadamente 500 mil usuários do transporte público por dia aqui na capital São Luís. Também teve reajuste no outro transporte, no sistema semi-urbano de passageiros e também no expresso metropolitano. A MOB, Agência de Mobilidade Urbana aqui do estado do Maranhão, informou que o reajuste para o transporte coletivo semi-urbano passou de R$ 3,10 para R$ 3,40 e do expresso metropolitano passou de R$ 3,30 para R$ 3,60. Também já começou a vigorar. Eduardo Ericeira para o Jornal da Difusora. Daqui a pouco, o último fim de semana de férias, com grande movimentação nas praias da capital. E ainda, o encontro de cosplays em evento realizado pelo SESC. Personagens cosplays tiveram um encontro marcado no centro de São Luís. Foi a primeira edição do SESC Geek, evento dedicado ao universo nerd da cultura pop. O SESC Geek reuniu cultura oriental e de jogos eletrônicos neste final de semana. E o que não faltou no evento foi originalidade. Personagens, digamos, mais angelicais, tão conhecidos do público adolescente, até aqueles mais assustadores. Sim, o SESC oferece diversas atividades multidisciplinares por meio do programa Lazer. O Geek vem pela vertente da tecnologia, é uma forma de reunir jovens e adolescentes que são muito ligados a esse universo tecnológico e oferecer uma tarde de lazer democrática, totalmente gratuito, onde os jovens têm oportunidade de participar de jogos, de quiz. Oficinas de K-pop para aprender a cantar e as coreografias de músicas coreanas. Na hora do concurso, as performances precisam sair as mais iguais possíveis ao artista escolhido. Assim também é na oficina de cosplay, que envolve personagens de desenhos, filmes e jogos eletrônicos. Os concorrentes se esforçam para ficar os mais parecidos possíveis. Foi o caso do professor Gabriel, que além da fantasia, trouxe o superpoder do Sub-Zero, do Mortal Kombat. Realmente é uma mistura de tudo, né? Emoção, porque a gente gosta e porque a gente quer participar do desfile. Foram mais de 10 inscritos no concurso de cosplay
todos muito bem apresentados, pela fantasia e gestos, no momento de ficar cara a cara com os jurados. E qualquer esforço vale a pena para vencer a competição. O Wilker, que também trabalha vestido de Pantera Negra, chega a passar 4 horas fantasiado. Toda a roupa foi personalizada por mim. Máscara, tudo. Foi feito detalhe por detalhe. E esse aqui é a Pantera Negra, que é um personagem que eu gosto muito, que acompanho sempre nos quadrinhos. Além das oficinas e concursos, espaço também para o comércio. Venda de artigos voltados para o público amante da cultura oriental, desenhos japoneses e personagens de histórias em quadrinhos e filmes, jogos eletrônicos e palestras. Paula Barros é ilustradora há mais de 20 anos. Veio passar um pouco da sua experiência ao público. A ideia aqui é justamente fazer um bate-papo onde a gente apresente um pouco da participação da mulher no cenário dos quadrinhos. Então, é trazer um panorama, né, de como foi esse histórico da participação da mulher e evidenciar algumas quadrinistas brasileiras, tanto no estilo mangá quanto no estilo de HQ americana, que tem tido destaque no cenário nacional e até no cenário mundial também. Ainda na programação deste ano está prevista a realização de outros 2 eventos como este, em julho e também no mês de setembro. Esta é uma edição piloto e a gente pretende fazer outras já com datas marcadas em julho e em setembro. E para quem ainda não voltou às aulas, esse é o último fim de semana de férias. Hoje mesmo, com o time do Sol, muita gente aproveitou o dia na praia. A nossa equipe, claro, acompanhou a movimentação na orla da capital. Bastou só aparecer um pouquinho para muita gente correr para a praia. Afinal, oficialmente, é o último fim de semana das férias para muitas famílias, como esta, que veio do Pará. Marcos e Eslina trouxeram um filho de 8 anos para conhecer a orla de São Luís. Estamos aproveitando, muito boa a cidade, né? Cidade litorânea. Achei um pouco distante as coisas, mas muito bom. E a praia, como é que tá? Ótima. A cidade é ótima, é bonita, tem vários pontos turísticos e é muito bom. E como o número de crianças aumenta, os riscos também. Deixá-las sozinhas assim, sem nenhum adulto por perto, nem pensar. O Corpo de Bombeiros alerta para essas e outras situações. A gente recomenda que os pais também nos ajudem, né, ficando próximo dos seus filhos, né, não deixando as crianças adentrarem a onda, né, e a recomendação é essa. Se para o Corpo de Bombeiros praia cheia é motivo de atenção, para Mauro pode significar lucro e estratégia para conquistar o cliente não falta não. Conquistar o cliente é você também falar em outros idiomas também, que tem muita gente que vem de fora, né? E muitos vendedores não se atualizam. Eu já falo espanhol, inglês. O Sol pode até ter sido meio tímido, mas nada que impedisse a reunião dos amigos, que sempre aproveitam a bela paisagem para praticar esporte e, claro, se livrar também do estresse. Eu e uma turma de amigos aqui que a gente começou há mais ou menos uns 4 meses. E é divertido, a turma está aqui brincando, jogando frescobol, fazendo amizade. Bem legal. E é hora agora de conferir os destaques do Maranhão Rural desse domingo com o Rogério Souza. Vamos conferir o que preparamos para você no Maranhão Rural deste domingo. Você vai ver uma vaquejada que aconteceu no Parque Raiar, em Zedoca, e movimentou toda a classe vaqueirama. As cachoeiras de Pedra Caída, em Carolina, na Chapada das Mesas. E o Encanto Azul e Poço Azul em Riachão. Lembrando que o Maranhão Rural começa às 8 horas da manhã em função do horário de verão aqui pela sua TV Difusora. Então não perca e continue agora com o Jornal da Difusora. Encontro marcado então, acorde cedo. Daqui a pouco a animação do público que esteve na Praça Nauro Machado, aproveitando toda a programação do Mais Cultura e Turismo. E ainda os destaques de Sampaio e Confiança pela Copa do Nordeste, que aconteceu hoje no Castelão. Na noite de ontem, a programação do Mais Cultura e Turismo de férias animou o público da Praça Nauro Machado. O palco montado no Centro Histórico de São Luís contou com a participação de artistas maranhenses e o público compareceu à primeira noite do último fim de semana da programação de férias. Muita gente
caiu no samba no meio da Praça Nauro Machado. Sim, é importante até para ocupar esse espaço que fica ocioso. É um espaço que precisa de vida e a programação ela vale para tanto a nossa população como para o turista, a cidade mais viva. Está tudo muito bom e o samba também é muito bom. Nem a chuva que chegou depois desanimou. Bastou dar um jeitinho e contar com a ajuda do guarda-chuva. E se os maranhenses gostaram, a animação do casal de turistas franceses mostra que quem vem de fora também, mesmo não entendendo muito de português. Já estes turistas que vieram de São Paulo foram pegos de surpresa com a atração e aprovaram. Eu acabei de chegar, nem sabia, mas está ótimo. Foi uma boa surpresa. Sim, foi. Uma surpresa agradável. Shows que misturam vários ritmos fazem parte da programação do projeto Mais Cultura e Turismo, Férias e Ocupação. Uma oportunidade também de aproximar artista e público local. A Sectur está de parabéns, o governo do estado do Maranhão, diante da Secretaria de Turismo também, com esse projeto maravilhoso. Já é a segunda vez que a gente participa e para a gente é gratificante, porque é mais um incentivo para o artista, mais uma opção para o público. O Sindicato do Samba, com 21 anos de carreira, está em uma festa dessa inserido, para a gente é um grande privilégio e uma grande alegria. E a tarde foi de futebol pela Copa do Nordeste. Lá em Recife, o Bahia venceu o Santa Cruz por 3-1, jogando na Arena Pernambuco. E aqui em São Luís, o Sampaio Correia estava vencendo, conseguiu a virada para cima do Confiança, mas levou o empate no final e ficou no 2-2. O tricolor mantém uma invencibilidade que já dura quase 2 anos na competição, jogando em São Luís, mas não conseguiu a primeira vitória. Vamos aos gols. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Confiança, boa jogada do Gustavinho. Quem faz o gol é o Júnior Timbó. Cruzamento bem feito, ele passou pelo Anderson, cruzou, estava sozinho o jogador. Na sequência, o Maxwell Samurai faz o gol de pênalti, primeiro, ele mesmo sofreu e foi lá para a cobrança. É o empate do Sampaio já no segundo tempo. E depois o novo pênalti, que o próprio Maxwell Samurai faz a cobrança. Esse pênalti, o segundo, foi sofrido por Ulisses. No final, mais um pênalti, dessa vez cometido pelo Sampaio Correia através do seu lateral Ian, em cima do Gustavinho, o jogador do Confiança, e o Timbó foi lá para fazer o gol de pênalti, o primeiro dele no jogo, o segundo do Confiança. O jogo terminou empatado por 2-2. Com esse resultado, o Confiança soma o seu primeiro ponto, havia perdido também na estreia da Copa do Nordeste. O Sampaio, que perdeu para o Ceará lá em Fortaleza, consegue diminuir esse prejuízo na Copa do Nordeste e soma um ponto. O objetivo depois desse jogo é buscar uma vitória no Campeonato Maranhense e adiantar a classificação. O jogo acontece na próxima quarta-feira e o próximo jogo do Sampaio será contra o CSA pela Copa do Nordeste. Aí precisa da vitória. O CSA é mais um time de Série A de Campeonato Brasileiro, por isso a lamentação pelo resultado que não veio na partida de hoje. Sampaio fez um primeiro tempo muito abaixo da expectativa do torcedor, mas o segundo tempo que animou a torcida. Foram 30 minutos de muita intensidade, principalmente após a entrada do Ulisses e do Edgar. O Edgar principalmente fez um bom segundo tempo, o Ulisses sofreu pênalti, jogadores que deram aquilo que o ataque do Sampaio precisava, que era a mobilidade e também a possibilidade de criar algumas jogadas de gol. O Genivaldo acabou sendo o destaque da partida, mas com um pênalti infeliz cometido pelo lateral direito Ian no finalzinho do jogo, o Sampaio cedeu o empate e perdeu a oportunidade de se reabilitar na competição. Sampaio 2, Confiança 2. Ao término do jogo, o repórter Fábio Cabral conversou com o técnico Flávio Araújo. Posse de bola de mais velocidade e saímos atrás de 1-0. O segundo tempo não. A equipe voltou com mais atitude, com futebol mais rápido, se impondo no ritmo de jogo e conseguimos chegar em 30 minutos muito bom, né? 30 minutos excelente, praticamente nosso. Aí depois veio uma caída, mas vejam bem, como diz lá no Ceará, a sequência que nós vamos ter é de se lascar, porque você fazer 6 jogos em 15 dias, faltam 2 ainda, né? Então, os 15 minutos finais, a gente já não conseguia mais acertar passe, a gente não conseguia ganhar a segunda bola, o adversário veio tudo para cima. O resultado foi ruim, Flávio? Mudança de atitude no segundo tempo. Isso passou pela entrada do Edgar? Sim, né? Para dar mais velocidade por aquele lado, junto ali com o Romo também tem um bom passe, né? E conseguimos dessa velocidade ter mais atitude no segundo tempo, por isso que chegamos a 2 gols, né? Mas, infelizmente, essa sequência de jogos, ela começa nosso time começa a sentir, né? Tanto que nos 15 minutos finais, praticamente nós estávamos em pé à força, porque é muito forte, mas temos que superar isso aí.
argumento que não convence muito. O Flávio Araújo tenta justificar o mau desempenho do seu time neste começo de temporada. E esse desempenho abaixo da expectativa é perfeitamente aceitável. Só que a torcida do Sampaio Corrêa ao longo dos últimos anos, ela se acostumou a bons resultados. O Sampaio vem de acessos consecutivos, vem de boas campanhas no Campeonato Brasileiro da Série B e é o atual campeão do Nordeste. Então o time está pressionado e precisa apresentar bons resultados porque vem de um rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Flávio Araújo precisa de tempo e isso ele tem muito pouco para montar um novo time que tem poucos jogadores que sobraram daquele do ano passado, né? E ele vai precisar de ter muita calma, principalmente apoio da diretoria, para vencer as barreiras, superar as críticas e conseguir fazer com que o Sampaio Corrêa entre no caminho da vitória. O Tricolor volta a campo na quarta-feira pelo Campeonato Maranhense contra o Imperatriz, jogando aqui em São Luís. E por falar em Campeonato Maranhense, teremos um jogo amanhã. Esse jogo é da primeira rodada do estadual. Ele acontece em Pinheiro, no Estádio Municipal Costa Rodrigues, às 4 da tarde. Moto e Pinheiro, equipes que venceram no meio da semana e estarão frente a frente amanhã num belo jogo na região da Baixada com expectativa de casa cheia. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal M610. Obrigado pela audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite, um ótimo domingo, um fim de semana maravilhoso a todos.